Olá, lindas pérolas! A palavra de Deus diz em Atos 13:22: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Homem segundo o coração de Deus, mesmo não sendo perfeito, Davi foi chamado assim. Isso traz uma informação muito válida para nossas vidas. Podemos ser mulheres que agradam a Deus e orar para que nosso marido seja um homem segundo o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus é uma pessoa que tem compromisso com a vontade e os propósitos do Senhor. É alguém dedicado em obedecer a Deus. Ter essas características em nós e expressa em nosso marido, será preciso buscar sabedoria para esperar o tempo de cada um inclinar seu coração para a vontade de Deus. Lembre-se, ninguém muda ninguém. Só o poder do Espírito Santo pode mudar uma pessoa. Então, não fique cobrando do seu marido se ele não ora, se ele não lê a Bíblia, porque Deus não vê a aparência, mas Ele olha o coração. A nossa função é orar, e no tempo e na hora certa de falar qualquer coisa, o Espírito Santo vai te instruir. Sabemos que Davi não era perfeito. Em um dos seus salmos, ele reconhece a natureza pecaminosa. Então, como alguém imperfeito pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Já parou para pensar nisso? Isso mostra a grandeza de Deus. Isso mostra a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Porque na medida que nós nos entregamos a Deus, nos tornamos como Ele deseja. Isso é um dos segredos. O Salmo 51 traz algumas respostas do que Davi tinha que agradava a Deus. 1. Ele tinha consciência da sua natureza pecaminosa. Nós precisamos entender que nós temos uma natureza pecaminosa. Por isso, precisamos da presença manifesta de Deus para nos purificar. E é isso que temos que orar, não só pelo nosso marido, mas pela nossa família. 2. Confessava o seu pecado a Deus. Quantas de nós ou nossa família não confessa o pecado diariamente? Para nos purificar, para nos limpar. Limpar daquilo que às vezes o nosso marido nos disse e nos feriu. Limpar de um passado que você vem carregando há anos. Limpar de situações que você viveu durante o seu dia a dia. 3. Demonstrava genuíno arrependimento. Não conformava em ficar no erro. 4. Entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força de sua vontade. Por isso, a sua comunhão depende da graça divina. A comunhão do seu marido depende da graça divina e não do quanto você fala e o quanto você cobra. Isso não vai mudar nada. Ele precisa ter desejo e anseio por estar com o Senhor. E o seu papel é orar. 6. Sua maior preocupação era ser privado de sua comunhão com Deus. 7. Comprometido com a glória de Deus e com a proclamação da sua vontade. Nós precisamos buscar orar por nós, marido e filhos, para que possamos depender de tal maneira que também, assim como Davi, o Senhor fale para você. Você é uma mulher segundo o meu coração. O seu marido é um marido segundo o meu coração. Os seus filhos são filhos segundo o meu coração. Que maravilhoso ouvir isso do nosso Senhor. Então, nós precisamos entender que nós não podemos depender dos méritos próprios, mas da graça de Deus.
Isso é uma entrega contínua. Buscar ser satisfeito no Senhor, que a vontade divina prevaleça sobre a vontade dos homens. Então, para que o seu marido se torne um homem segundo o coração de Deus, seja satisfeita no Senhor como Ele é. Até mesmo o Senhor aceita como Ele é e assim, dia a dia, na medida que Ele desejar, Ele vai mudar. Ore para que o Senhor seja o Senhor da vida dele de uma maneira muito íntima, da mesma maneira que Davi buscava. É preciso descansar no Senhor, como um filho descansa nos braços de sua mãe. Em Filipenses 2,13 diz: pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, apenas confie no Senhor. Senhor, eu oro nessa hora para que não somente os nossos maridos, mas nós também possamos, dia após dia, ter consciência da nossa natureza pecaminosa, confessar os nossos pecados, demonstrar genuinamente o arrependimento, não se conformar com o erro, que nós possamos ter diariamente comunhão com Deus, porque sabemos que o nosso coração é enganoso. Senhor, que nós possamos nos preocupar de sermos privados da nossa comunhão com o Senhor, porque o Senhor é a vida. Oro para que os nossos maridos tenham esse entendimento dia a dia, que eles possam ser comprometidos com a glória de Deus e a proclamação da sua vontade, que eles sejam um homem de uma só mulher, que eles sejam hospitaleiros, homens, ó Deus, que buscam criar, ensinar os filhos de acordo com a vontade de Deus, que eles não dependam dos seus próprios méritos, mas da graça do Senhor, que eles possam buscar ser satisfeitos no Senhor e que a vontade de Deus prevaleça da vontade dos homens. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde o seu coração e o seu lar.